Eu também queria falar um pouquinho sobre as pedras queimadas, né, da ideia de Neemias lá no capítulo 4. Qual é o contexto de Neemias? O contexto de Neemias é a reconstrução do templo, né? Eles estavam voltando a casa de Judá estava voltando do cativeiro da Babilônia, dos 70 anos, né? E o primeiro templo, que é o de Salomão, ele tinha sido completamente destruído, então, e aí por ordem do Ciro, rei da Pérsia lá, né, aquela história toda, que ele ordenou que o povo voltasse e reconstruísse o templo e tal. E aí eles estavam nessa empreitada, né? E aí quando eles começaram a reconstruir no mesmo lugar, na mesma Jerusalém, né? Os povos ali, as nações vizinhas, que todas inimigas, né, de Israel, elas começaram até a debochar e a duvidar do fato de que eles iam reconstruir as coisas, né? Aí, lembrando que lá a reconstrução era de um templo físico, com pedras físicas, tá? Que tinha sido queimadas pelo fogo físico, porque, né, eram de praxe, né? Era muito comum que quando o reino tomasse o outro, ele queria, para afirmar o poder sobre aquela cidade, ele destruía, né, levava o povo cativo e destruía a fogo, queimava a cidade, né, até para dificultar a sua reconstrução. Então, como eles estavam ali reconstruindo o templo em cima de uma estrutura que havia sido pilhada e queimada completamente pela própria Babilônia, né, os vizinhos debochavam, né, e duvidavam disso, né. Mas acontece que, se hoje a gente entender que Pedro, a primeira carta de Pedro nos ensinou que hoje nós nos constituímos como pedras vivas, né? Como, assim como tem o nosso sumo sacerdote, ele é a pedra angular, né? Como uma regra de três, né? Ou seja, se a pedra angular, aquela que foi posta como principal da esquina, né? Como alicerce principal da edificação, tá? Ah, ela é a nossa, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Então, portanto, se hoje nós somos sacerdotes também, subordinados ao chefe dos sacerdotes, né, ao Kohen Gadol, né, que é o sumo sacerdote, é uma regra de três, né? Então, a, o que não é muito difícil de a gente entender que nós somos como pedrinhas hoje, né, como pedras, né, subordinadas, né, auxiliares da pedra angular. Todos nós vamos constituir como células do corpo dele, nós vamos constituir o corpo dele, o templo dele, a Nova Jerusalém, certo? Como pedras, como tijolinhos, né? Mas é claro que a nossa importância é muito inferior em relação a ele, que é angular. Se tu tira a pedra angular, todas as outras pedras, como nós, desmoronamos, certo? A mesma coisa no templo, no Mishkan. Tu tem aquela infinidade de sacerdotes ali trabalhando, mas se o sumo sacerdote não está presente, não existe nenhum sumo sacerdote, o sacrifício de expiação ele não poderia ser feito, mesmo que tenha ali 400 mil sacerdotes, né? É preciso, só o sumo pode vestir aquela, aquele avental das pedras, né? E entrar lá uma vez por ano e fazer o sacrifício pela expiação. Ou seja, com aquela multidão de sacerdotes, nenhum sendo o sumo sacerdote, mas todos sendo sacerdotes comuns, o povo continuaria sem expiação de pecados, né? Então veja que o sumo sacerdote, claro, é de longe o mais importante. Assim como a pedra angular é de longe a mais importante, né? As outras pedras estão apoiadas nela, certo? E foi isso a ideia que Pedro nos passou, que nós somos como pedra viva hoje, né? Assim como a pedra angular que foi rejeitada pelos homens, edificando o templo, a casa espiritual. Ou seja, a casa, o templo do Messias, purificado pelo fogo. Então, nós, para nos constituirmos como pedras vivas, ah, durante essa reconstrução do templo, vamos dizer assim, a gente tem que passar pelo fogo. A gente tem que ser justamente batizado pelo fogo para poder fazer parte da reconstrução. Então veja que aquilo que estava acontecendo em Neemias lá atrás é a sombra, é uma profecia disso, né? Hoje as pedras somos nós, né, alicerçados, né, na pedra angular principal, né, e que para gente se tornar parte da reconstrução do templo do Criador, que o Criador falava até mesmo lá na época de Neemias, dizendo que o esplendor dessa segunda casa seria ainda maior que a primeira, né, que a primeira que foi destruída, né. Então, é óbvio que ele não estava se referindo àquele templo ali, porque esse templo de Zorobabel, né, que foi reconstruído na altura de Neemias, ele também já não existe mais hoje, ele também foi destruído de novo no ano 70 depois do Messias, né?
por Roma. Então é claro que ele não estava falando nunca de templo físico, mas ele estava falando dos símbolos do que ele representava, né? E então, portanto, essa figura fecha exatamente com o que Pedro nos ensinou, né? Hoje nós somos como pedras vivas. Então as pedras, elas estão incumbidas de aclamar o Messias como rei em Jerusalém, né? Exatamente conforme está descrito lá nos evangelhos, né? Que quando ele entrou montado num jumentinho em Jerusalém, né? As pessoas começaram a aclamar como rei, principalmente as crianças, né? E aí os fariseus, sempre eles, os fariseus, né? Os religiosos, ficaram brabos, ficaram consternados com aquilo e pediram para que ele mandasse as pessoas se calar, né? E aí ele disse que não, né, não adianta eu mandá-las se calar, porque se eles se calarem, as próprias pedras bradariam isso. As pedras começariam a falar e aclamar ele como rei em Jerusalém, que era de fato o verdadeiro rei, né? Porque as pedras estão aqui associadas aos filhos de Abraão. E aí é o que o Batista também falou, que aquele povo daquela altura lá, principalmente os religiosos, né, eles ainda estavam com aquela arrogância, né, querendo se adonar da herança, dizendo que eles eram filhos de Abraão na carne, né, que para o Criador não vale nada, não tem valor algum, né. Mas acontece que o Batista devolveu para eles que se o Criador quisesse, das próprias pedras que estavam ali do lado dele, ele poderia levantar filhos de Abraão, né. Ou seja, a esperança no que eles estavam firmados, que é uma simples genealogia física, né, ela não valia nada para o Criador, né. Então aqui estão as pedras, aqui estão os filhos de Abraão, né, e aqui estão o templo purificado com fogo, né. Então hoje cada um de nós, né, que crê no Messias vai se constituir como pedra viva, uma pedra mineral, a pedra física mesmo, que é um mineral, tá? A gente sabe que ela é inanimada, então ela não tem condição nenhuma de abrir uma boca e de proferir qualquer coisa que seja, né? Muito menos aclamar o Messias como rei em Jerusalém, tá? A gente sabe disso, mas o que estava sendo tratado aqui é que agora a gente é pedra viva. Nós, como pedras vivas, aí sim, nós temos condições de, de adorar, né? No sentido mais estrito da palavra, porque a adoração é espiritual, né? De prestar a nossa adoração, a nossa admiração por quem nos criou, né? Esse que é o sentido da palavra adoração, né? Então, como pedras vivas, hoje a gente tem condição de fazer isso. Mas a gente só vai estar na reconstrução do templo, ou seja, nós só vamos fazer parte desse templo reconstruído se a gente for batizado com fogo, se a gente tiver sido queimada pelo fogo. Que é exatamente o que aconteceu em Neemias 4. Lá, né? E as nações vizinhas, elas vão duvidar disso. E é exatamente o que hoje acontece, certo? É exatamente hoje o que acontece. A gente vê que o templo do Criador ele foi completamente destruído e agora ele mesmo está vindo reconstruir. Já começou com a pedra angular, né? E purificando tijolo por tijolo com fogo, né? Tijolo por tijolo com fogo. Lembrando que a Torre de Babel, e aí é um ensinamento físico trazido pelos anjos caídos, né? A Torre de Babel ela só teve a magnitude em altura que teve porque eles começaram, Nirod, o povo dele lá, eles começaram a cozir, né? A cozinhar os tijolos, tá? Se o tijolo fosse cru, ela não ia aguentar, os tijolos não iam aguentar o peso da construção, né? Eles começaram a cozinhar os tijolos e ela aguentou muito mais. Então, da onde que vem essa ideia dos anjos caídos, né? Lembrando que os querubins que caíram, eles são seres muito mais antigos que a gente e, portanto, têm muito mais conhecimento, né? Muito mais poderosos, porque eles estavam por dentro das coisas do Criador muito antes de Adão ser criado, né? Então, por que veio deles esse conhecimento, né? Pode estar aqui a explicação, né? A questão de que as pedras queimadas, passadas pelo fogo, elas têm essa ideia, essa prefiguração da reconstrução do templo do Criador, né? Como pedras vivas, purificadas pelo fogo do entendimento, pelo fogo do Espírito, né? Que, por serem vivas, né? Agora têm condições de aclamar o Messias como rei, né? E prefigurando os verdadeiros filhos de Abraão, né? Conforme o Batista tinha falado lá, certo?
Eu entendo que as coisas se encaixam desta maneira aqui, num sinal interessante lá na altura do profeta Neemias.